Amém. Amém, pessoal, vamos lá, vamos começar mais um culto de hoje. Eu vou pedir para vocês abrirem a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 6. Vamos lá? João capítulo 6, a partir do versículo 57. João 6, 57. O nosso tema da palavra de hoje é convicções erradas, colheitas erradas. Amém? Esse é o nosso tema, convicções erradas, colheitas erradas. Vamos só, antes de eu ler, vamos orar só para iniciar a palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar neste momento da sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa trazer o discernimento daquilo que foi ministrado nesse altar ao seu povo, Senhor. E como sempre oramos, ó Pai, que tudo aquilo que vier deste altar hoje, embora saia da boca de um homem, mas que venha do seu altar, que venha do seu trono e chegue até a sua igreja, de maneira, Senhor, a transformar o coração de cada um que recebe e aceita a tua palavra, Senhor. Abençoa cada um neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão vindo para cá, abençoa aqueles que hoje não poderão estar aqui também, mas que o Senhor esteja por igual em cada lugar, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém, meu povo, vamos lá. A partir do verso 57, nós vamos ler até o verso 63. Começa assim: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Verso 59. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Verso 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem poderá suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Amém? No versículo 57, quando ele começa, a falar e indo até o 60, quando chega no versículo 60, diz a palavra de Deus que as pessoas que ouviram, elas acharam aquele texto, aquela fala muito pesada, acharam aquilo muito duro de ouvir. Aí eu pergunto, na verdade eu pergunto para vocês porque eu perguntei para mim primeiro, mas por que esse povo achou isso tão difícil? Por que para eles pesou ouvir isso? Por que ouvir o que Jesus estava falando, aquele que se alimentar de mim viverá, vocês comeram do maná e morreram, mas aquele que come de mim, eu sou o pão da vida, tal. Por que isso chocou aquelas pessoas? E continuando a história, vocês vão ver que muitos foram embora, quem lembra dessa história, Muitos foram embora depois, e apenas os 12 ali que continuaram, mas a pergunta é, por que chocou muito aquelas pessoas, E aí eu comecei a entender nesse texto que Jesus, ele estava trabalhando, estava trazendo algo para aquelas pessoas totalmente diferente do contexto, da tradição que eles eram acostumados a viver. Jesus, neste momento, ele estava mostrando para os discípulos que ele era o Salvador, que ele traria a salvação. Ele estava dizendo isso: eu estou trazendo a salvação, porém, eu dependo do Pai. Eu dependo do Pai, mas eu trago a salvação. Jesus, sempre que ele ministrava, sempre que ele ensinava nas sinagogas, ou sempre que ele trazia ou operava um milagre, alguma coisa, ele sempre referenciava a Deus, que era aquele que dava o poder para ele fazer aquilo, não é assim? Nós vemos isso, por exemplo, um pouquinho mais na frente, no livro de João, no capítulo 17 de João, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus está dizendo assim: o Senhor me deu autoridade para levar os filhos para a salvação. Eu tenho autoridade porque o Senhor me deu. Aí ele diz: esta é a vida eterna,
que conheçam que conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, ele estava trazendo algo totalmente diferente para aquelas pessoas. Ele estava dizendo assim para as pessoas: se vocês querem a salvação, vocês precisam buscar em mim. Eu tenho a salvação. E isso quebra a tradição das pessoas, porque até hoje, até nos dias de hoje, a grande maioria das pessoas, elas acham e dependem somente de si mesmas. Então, eu até comentei isso na célula ontem, na casa do Gê e da Júnia. As pessoas, elas são muito assim, eu me esforcei, eu consegui. Se não fosse por mim, não tinha dado certo. Se eu não tivesse lutado, não tinha acontecido. Eu posso, eu sou forte, eu sou bonito, eu consigo. Sempre eu sou o centro, eu estou no centro, né? Deus me ajudou, mas eu fui lá. Quer dizer, eu estou sempre... As pessoas colocam muito o eu acima de Deus, né? Não, eu tenho que orar a Deus, mas eu tenho que fazer minhas coisas. Só orar não adianta, eu tenho que fazer. De fato também sim, mas a glória e a honra nunca é nossa, é sempre de Deus. Amém? A glória e a honra é sempre de Deus. Agora, Jesus, ele estava mostrando para as pessoas que elas precisavam aprender a depender mais de si mesmas. E aprender a depender dele. Aprender a depender de Jesus. Por quê? Porque foi ele que foi enviado. Ele que foi enviado à terra. Então, as pessoas por si só, elas não poderiam simplesmente ser salvas sem depender de Jesus. Ele era o Messias. Ele foi o plano de Deus, o plano da salvação de Deus. E isso quebrava o coração das pessoas. Porque, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, a partir de agora, vocês têm que viver comigo, andar comigo, comer comigo, fazer o que eu faço, andar por onde eu ando, para que você tenha a vida eterna. Se caso contrário, você não vai ter isso. E as pessoas, elas achavam isso um absurdo. Como é que pode? Como que eu posso depender deste homem? Não é? Eu preciso depender de Deus, não deste homem. Este homem não é ninguém. Este homem é alguém que conhece a palavra, só que ele não pode talvez me salvar. E é engraçado, né? Porque Jesus, ele vem com um speech, ele vem com uma maneira de falar totalmente diferente do que as pessoas viviam. Lembra uma coisa que Jesus disse? Ele disse assim: aquele que está cansado, vinde a mim. Vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim. Ele vem para trocar o fardo. Ele se coloca como alguém que vai ajudar, alguém enviado por Deus. E Jesus, em vários momentos, de várias maneiras, Jesus, ele provou que ele era o Filho de Deus para aquelas pessoas. Até mesmo no final, quando ele subiu aos céus, né? Então ele provou por várias maneiras. Só que o grande problema das pessoas, que agora eu vou entrar propriamente dito na palavra, eram as suas convicções. As pessoas naquela época, elas eram convictas de que o Salvador, ele seria demasiadamente o próprio Deus. Ele seria o próprio Deus, talvez como um homem, mas alguém poderoso que ia destruir todos os inimigos que na época deles eram os romanos. Eles esperavam alguém que viesse, travasse uma guerra e acabasse com todos os romanos e libertasse o povo judeu. Jesus, ele veio para libertar, mas veio para libertar em amor. Jesus não era um soldado. Jesus era um homem comum, mas ele tinha uma unção incomum. Amém? Ele tinha algo diferente. E as pessoas não conseguiam ver que naquele homem havia a salvação. Por quê? Por conta das convicções que elas tinham a respeito de uma pseudo-religião. Você já tentou converter uma pessoa que ela é adepta a uma outra religião? Por exemplo, uma pessoa que ela é espírita praticante, ou uma pessoa que ela é umbandista, sei lá, praticante. Já tentou converter e falar de Jesus para uma pessoa que serve, né, que está num outro caminho, por assim dizer? Não é algo simples. Por quê? Não que a pessoa não acredite em Deus, ou não que a pessoa não crê no que você está falando é verdade, mas é que as convicções que estão com ela são tão grandes que elas colocam em xeque qualquer coisa ao redor.
Um outro exemplo, por exemplo, quando alguém está namorando com uma pessoa, que todo mundo fala assim, olha, fosse você, eu não namorava com essa pessoa não, acho que, né, ela não é uma pessoa muito certa, né? O pai fala, a mãe fala, a avó fala, o tio que mora longe fala, todo mundo fala, né? Só que não, vocês estão errados, não sei o que, né? Porque a pessoa às vezes tá tão cega naquele relacionamento, que ela acha que aquilo de fato é o melhor. Aí passa um tempo, aí vem a famosa frase, caramba, se eu tivesse ouvido, né? Se eu tivesse escutado aquela pessoa, não tinha acontecido isso. Mas eu estava cego. Quantas vezes nós, por estarmos cegos e convictos de algo, que depois vimos que estava errado, nós quebramos a cara. As convicções definem as nossas colheitas. Posso ouvir amém? O povo judeu não conseguiu reconhecer em Jesus Cristo que Ele era o Messias, que Ele era o Salvador. Né? Para vocês terem uma ideia, hoje Israel está no ano 5.777. Esse é o ano em Israel hoje. Porque eles estão contando desde a época ali de Abraão, desde lá para trás. Eles continuam contando os anos, esperando o Messias chegar. Até hoje, não é? Por quê? Porque eles não conseguiram reconhecer que Jesus era o Messias. Às vezes, querido, Deus, Ele é tão nítido, Ele é tão claro para mim e para você, só que nós perdemos as grandes oportunidades de Deus, porque estamos convictos de coisas erradas. Estamos convictos de coisas que nós escutamos antes. Estamos presos em tradições. Quantos de nós, às vezes, ficamos presos de receber algo bom por conta de tradição? Ah, não, porque meu pai fez isso, eu fiz isso, minha mãe fez, meu avô fez, meu pai fez, eu tenho que fazer a mesma coisa. É tradição, eu tenho que fazer isso. Mas às vezes não era algo bom. Mas eu tenho que fazer isso aí. Isso aqui é o correto. E você nem acredita mais naquilo, mas você faz, a pessoa faz, porque acha que tem que ser assim. Porque todo mundo fez assim. Mas não é isso que Deus quer. A palavra de Deus se renova a cada dia, amém? Amém, querido? A palavra do Senhor se renova a cada manhã. A nossa vida se renova a cada manhã. No último culto eu falei para vocês, lembra que quando o galo canta, né? É a nova oportunidade que nós temos de fazer as coisas certas. Então, é a mesma coisa, cada manhã é a minha oportunidade, a sua oportunidade de mudarmos as nossas convicções. E Deus, Ele é tão simples que as pessoas, muitas vezes, elas não acreditam no simples. Sabe uma coisa que eu tenho percebido em tantos anos de cristianismo? Que as pessoas simples, as pessoas que têm uma vida simples, elas recebem muito mais de Deus do que as pessoas que têm uma vida complexa. Sabia disso? A pessoa que questiona muito, ela recebe pouco. Porque ela questiona. Porque ela põe Deus em xeque. A pessoa que ela aceita e ela recebe, e ela é isso que tem que fazer? Então é isso que eu vou fazer. Ela recebe mais de Deus. Por quê? Porque ela não põe Deus em xeque. Ah, mas eu não acho que tem que orar 21 dias para receber um milagre. Ah, esse negócio de jejum não é comigo não. Ah, eu acho que só orar tá bom, né? Pelo amor de Deus. Eu tenho uma festa no 12º dia de jejum. Como é que eu vou jejuar? Não dá. Aí a pessoa perde a bênção. Aí a pessoa que é simples, tem que jejuar 21. Amém. É só jejuar, jejum e ora. A pessoa ainda questiona mais. Porque a pessoa é simples. Quando nós vivemos na simplicidade, nesse sentido, nós escutamos mais a voz de Deus. E sabe por quê? O complexo passa a ouvir a sua própria voz do que ouvir a voz de Deus. E quando você ouve a sua própria voz, você começa a ouvir a voz do engano. Porque você não sabe o que é melhor para você. Não é assim? Quantas vezes nós decidimos achando que era melhor e não era. E foi ruim. Agora, às vezes que nós quebramos o paradigma da complexidade e nós colocamos a confiança verdadeira em Cristo Jesus, então as coisas aconteceram. Aí você falou assim, caramba, não acredito que aconteceu. Nossa, esse negócio de Deus é real. É lógico que é. Só que você tem que crer. Você tem que crer, né? Então a proposta de Jesus para aquele povo naquele momento era: abandone a sua decisão, que eu vou mostrar o seu caminho, eu vou te ensinar o caminho. Era o que Jesus estava dizendo. Olha, gente, abandone tudo aquilo que você acha que era certo, abandone toda a sua religiosidade, porque eu vim enviado do Pai para te mostrar algo totalmente novo, que vai te levar para a sua vida.
que vai levar você para a sua vitória. Essa era a proposta de Jesus. Só que para que a proposta de Jesus, vinda de Deus, pudesse acontecer na vida daqueles homens, eles precisavam abandonar as suas convicções passadas. Eles tinham que deixar para trás o seu passado. Eles tinham que deixar para trás aquilo que eles se apegavam de mais valoroso. E é engraçado, não é? Porque às vezes, não vou dizer você, mas as pessoas, muitas pessoas, elas se apegam a coisas do seu passado que não foram boas, mas elas trazem aquilo para o seu presente como se fossem, nossa, eu lembro do dia que eu fui assaltado, e conta aquilo como se fosse um negócio super legal, né? Assim, eu lembro da vez que aconteceu isso, sabe? O nosso passado, meu irmão, o nosso passado, seja bom ou ruim, eles servem apenas como testemunho para o nosso presente, mas não de vanglória, a não ser que foi algo que Deus salvou, amém? Mas nós temos que quebrar essas tradições, essas coisas, né? Agora, como que eu posso, né? Agora, como que uma pessoa muda? Como que uma pessoa que era medroso, ela muda? Como que uma pessoa que ela tinha tradições, ela muda? Não é? Como uma pessoa que ela vive de uma maneira de vida, de uma maneira X, ela segue aquilo como total e verdadeira, né, certeza na vida dela. Como que uma pessoa assim, ela muda? Pergunta a chave do culto, né? Como que muda? Uma pessoa, ela só muda. Uma pessoa só muda quando ela passa a acreditar numa segunda verdade. Quando a pessoa, ela decide abandonar a sua própria verdade. Eu só paro de fumar quando eu decido aceitar que o cigarro é mal para a minha vida. Não é assim? Eu posso ler atrás da caixinha do cigarro, posso ver gente que morreu de câncer, posso ver o que for. Enquanto eu não aceitar que aquilo realmente é mal para mim, eu não vou mudar. Eu vou continuar igual. Porque eu acho que aquilo é para os outros, mas para mim não. Para mim aquilo é bom, é algo que me alimenta. E eu quero trazer para vocês um texto que está em 1 Samuel, capítulo 9, no versículo 21, que fala a respeito do rei Saul, não é? Que nós já estudamos ou em outras ocasiões a história dele, mas nós vemos que Saul, ele tinha convicções erradas, e essas convicções que Saul tinha dominaram a vida dele e fez com que ele perdesse o maior chamado da história da vida dele e de toda a sua família. 1 Samuel capítulo 9, versículo 21, nós vemos aqui, um pouquinho antes disso, perdão. Bom, deixa eu ler, já que eu já pedi para abrir. Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? O que está acontecendo aqui? O profeta Samuel, ele chegou em Saul e falou assim: olha, Deus está me enviando aqui para te ungir rei de Israel. Você será o homem mais poderoso de Israel. Na hora que ele recebeu essa proposta, era a hora dele pular ali, dar mortal carpaccio chutado, era para ele fazer um monte de coisa ali. Mas a primeira coisa que ele fala para o profeta, ele falou o seguinte: mas eu sou menor, eu sou mais fraco, eu sou o que menos consegue. A visão que ele tinha a respeito dele era pequena. Ele se via como fraco, ele se via como um homem pequeno. Ele não conseguia ver que ele poderia fazer tal coisa. Só que é engraçado que Deus viu que ele não era pequeno. Deus viu que ele tinha poder, que ele era um homem forte. Deus não erra, amém? Deus sabia que ele podia. Só que as nossas convicções que nós temos a nosso respeito, ou que nós temos do mundo, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus, ele não vai fazer com que você mude a sua convicção. Ele te dá exemplos, te dá muitos sinais para você mudar. Mas a decisão de mudar as convicções é somente sua. Somente sua. E o que você for convicto é o que você vai colher. Aí nós vemos, então ele tinha convicções sobre si mesmo. Mas, meu irmão, Jesus, ele quer mudar as nossas convicções com exemplos em nossas vidas. A decisão de mudar é sua. Só que Jesus quer que nós mudemos. Amém? Então, quais são as convicções hoje que tem no seu coração, que tem guiado a sua vida?
Quais são as convicções que você tem hoje que tem te levado para um caminho X ou Y? Quais são as coisas que você tem vivido que tem feito mudar o seu raciocínio ou tem deixado você, talvez, entregar os sonhos de Deus na mão de qualquer pessoa? Quais são as convicções? Quais são as suas certezas hoje? Isso é algo que você tem que se questionar. Quais são as coisas que eu estou acreditando hoje de verdade? Né? É engraçado, um pouquinho mais na frente aqui, em Samuel mesmo, no capítulo 10, no versículo 1, diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Quer dizer, mesmo assim, Deus ungiu Saul como rei. No verso 6, diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Olha o que Deus falou para Saul. Deus ungiu e falou assim: o Espírito de Deus, ele vai com você, e você vai ter uma unção, que você vai profetizar perante a Deus, diante de Deus, para os homens. Quer dizer, você será profeta. Olha a unção que Deus estava derramando sobre a vida de Saul. No verso 10, 1 Samuel 10, diz assim: Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. O que Deus falou, Deus cumpriu. Saul teve uma experiência com Deus. Quantos aqui já tiveram uma experiência com Deus? Saul deu uma experiência com Deus, né? Agora, embora Saul, presta atenção nisso, igreja. Embora Saul caminhou com Deus, caminhava com o profeta, Saul teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Só que dentro de Saul, as convicções que ele tinha dele continuavam as mesmas. Ele ainda se via pequeno, ele ainda se via fraco, ele ainda se via não merecedor das bênçãos de Deus. Ele não se via alguém que podia fazer isso. Então, Saul se preocupava mais em mostrar para as pessoas que ele estava bem, que ele era o rei, que ele estava ali nas guerras. Ele se preocupava mais em viver de aparência do que se consertar com Deus. Ele se preocupava muito com as pessoas, com o povo ali, de estar ali, e não se preocupava se ele estava com Deus. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês: não se importe com o que o povo pense de você, se importe com o seu relacionamento com Deus, porque o povo não pode te salvar, quem te salva é Jesus Cristo. Amém? É o único que pode salvar, querido. Então não se importe com o que dizem. Se importe se eu estou bem com Cristo. Cristo tem que olhar para mim e falar: realmente, você merece estar aqui nesse trono. Você merece estar aqui, não no trono, perdão. Estar aqui nessa mesa sentado conosco, né? Você merece vir para cá, vir para o céu. As convicções que Saul tinha dele não eram boas. Ele continuava com essas convicções. E se nós formos um pouquinho mais para frente, em 1 Samuel mesmo, no capítulo 15 agora, a partir do verso 13, nós vamos ler aqui a derradeira de Saul, né? O final da história aqui dele. Nós começamos aqui no versículo 13 de 1 Samuel 15, que diz assim: quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Quantos lembram dessa história, né? Para quem não lembra, bem rápido aqui, Deus, ele permitiu com que Deus enviou Saul contra um povo de Amaleque, que eram os amalequitas, e Deus falou assim: vai, mata tudo, queima tudo e volta, não pega nada. Isso era o que Deus falou para fazer. E aí Saul voltou, matou, fez a guerra, venceu, como Deus falou. Só que Saul, ele trouxe coisas do povo que Deus disse para não trazer. Além de trazer coisas do povo, ele deixou vivo o rei o rei do povo, que havia matado um monte de judeu. Ele deixou o cara vivo, simples assim, né? E ele voltou. Aí o profeta Samuel encontrou ele. Aí nesse momento que ele encontra, ele começa o 13, eu vou ler de novo. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que barulho de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu-lhe Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas. Olha só, os soldados trouxeram,
não fui eu não. Foi os caras aí. Ele era o rei que mandava no povo. Não, mas foi os soldados. Beleza. Foi os soldados que trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos. Olha só, Deus ele falou assim: embora você, Saul, se achava pequeno aos seus próprios olhos, lembra que ele disse isso? Ele se via pequeno. Mesmo assim, mesmo se achando pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Como rei sobre Israel. E o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas eu exterminei os amalequitas. Os soldados, os soldados, tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor de que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Verso 22, Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Para aqui. Olha o que aconteceu. Você vê assim, você pensa assim, mas pera lá. Mas aparentemente, o posicionamento de Saul era bom. Ele trouxe do melhor porque ele queria sacrificar a Deus. Ele era bonzinho, ele queria fazer um sacrifício a Deus. Mas na verdade não era isso. A intenção do coração... Vocês lembram que em vários momentos, em 2 momentos que eu li aqui, quem falou para pegar as coisas, os bois, as coisas, foram os soldados. Os soldados falaram para eles: puxa, acho legal você fazer isso. Só que ele, como rei, ele tinha que se posicionar mediante a Deus. Só que as convicções de Saul, ele queria ser aceito. Saul queria ser aceito pelo povo. Por quê? Porque ele se achava pequeno. Você já parou para perceber que todo aquele que se acha pequeno, ele vive conforme o povo para ser aceito? Aquele que se acha pequeno não tem identidade. Aquele que se acha pequeno, se todo mundo está bebendo, ele não bebe. Mas ele bebe porque todo mundo está bebendo. Aquele que se acha pequeno não fuma, mas todo mundo está fumando, ele fuma porque ele quer ser aceito. Se aquele que se acha pequeno, ele não trai, mas todo mundo traiu, ele trai também para ser aceito. Isso é falta de identidade. Isso é quebra de identidade. Saul, ele deixou isso dominar a vida dele. Embora ele se achava pequeno, mas Deus tinha plena confiança de que Saul, ele poderia quebrar isso dele. Sabe por que algumas pessoas falam assim: poxa, mas Rodrigo, se Deus, até mesmo aqui na palavra, Deus reconhecia, Deus via que ele se achava pequeno, por que Deus deixou ele ser rei então? Por que, querido? Porque Deus não te julga. Nós damos a nossa... Deus julga no final, mas Deus ele te dá a oportunidade de mudar. Todo dia Deus te dá a oportunidade de mudar. Amém? Todo dia Deus te dá a chance de não ser igual a ontem. Todo dia Deus te dá a chance de ser um marido melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um cristão melhor, um profissional melhor, alguém que honre o nome de Deus. Todos os dias. Só que a decisão é sua. Mediante aquilo que você é convicto. Se você é convicto que, pelo nome de Deus, eu vou honrar ao Senhor, eu vou fazer o meu melhor, eu vou ser exemplo de pai, de homem, eu vou ser exemplo de servo e serva do Senhor, eu vou ser exemplo ao nome dele, a honra e glória ao Senhor.
Então, ninguém pode fazer você mudar. As provas, elas virão, mas não perca a sua identidade. Saul, como rei, homem que andava com o profeta, o posicionamento dele diante dos soldados era o quê? Não, nós vamos queimar tudo isso aqui, não vai voltar nada, não vai sair, não vamos voltar nada. Se mandou, Deus mandou descer, mandou matar todo mundo, vamos matar todo mundo, acabou. Deus mandou e pronto. Quem sou eu para questionar Deus? Quem somos nós para questionar a vontade de Deus? Isso em todas as coisas, seja na vida, seja na morte. Posso ouvir amém? Quem somos nós para questionar a vontade de Deus? O cabe a nós o quê? Obedecer. Obedecer aquilo que Deus colocou para mim e para você. No verso 24, Saul diz assim: pequei, disse Saul. Eu violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Olha o que ele diz aqui: tive medo dos soldados e os atendi. Tive medo do quê? Medo do que eles iam achar. Medo do que eles iam falar. Medo do que eles poderiam fazer. Fiquei com medo. Tive medo. Puxa, sabe por que eu fiz isso? Fiquei com medo do que o pessoal ia falar pra mim. Sabe por que eu não me posicionei como cristão naquela situação? Porque tinha muita gente que não era cristão. Achei que não era hora de fazer isso. Achei que eu não estava pronto. Meu irmão, cada vez que nós negamos a Deus, Ele nos nega. Foi isso que Ele fez com Saul. Como que Deus me abençoa e te abençoa? Se eu permito que as minhas convicções erradas sejam maiores e mais altas do que a minha fé. As suas convicções não podem ser maiores que a sua fé. Amém? A minha fé tem que estar convicta em Cristo. Sempre, sempre, aonde eu estiver, mesmo que não tenha ninguém olhando, mesmo que não tenha ninguém da igreja, mesmo não importa, aonde eu estiver, eu tenho que ter a minha identidade de cristão e servo sempre, porque Deus está sempre conosco, sempre Ele está ali. Amém, igreja? E aí ele falou que ficou com medo. Aí no verso 25 ele diz assim: agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Quer dizer, volta comigo para que eu adore o Senhor. Quer dizer, me perdoa, vamos voltar para que eu adore o Senhor. Aí, olha que engraçado, no verso 30, ele diz assim: Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, e volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o seu Deus. Deixa eu traduzir o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim: eu sei que eu errei, beleza, beleza, profeta Samuel, você me falou que eu acabei de perder o reino, que eu acabei de, Deus esqueceu de mim, tudo bem, não tem problema, só que, faz um favor, volta comigo, me honra perante as pessoas. Ele continuava até o final, querendo ficar bem com as pessoas. E a tia que estava acabando de perder a vida dele. Ele estava acabando de entregar para o inferno a salvação dele, a vida dele. Mas ele continuava seguindo as pessoas. A preocupação dele eram as pessoas. A preocupação dele era o mundo e não o evangelho. A preocupação dele era o mundo e não o céu. Isso era o que incomoda. Por quê? Porque as convicções dele eram o que conduziam a vida dele. E essa tarde, querido, eu pergunto para você: quais são as convicções que têm levado hoje a sua vida? Puxa, eu não aceitei Jesus, eu sou cristão, glória a Deus. Mas na festa de carnaval eu tenho que ir, é muito bom. Eu sou cristão, vou na igreja, glória a Deus. Mas, cara, eu preciso encher a cara de vez em quando para descarregar. Eu sou cristão, glória a Deus, mas de vez em quando eu tenho que fumar uma maconha. Preciso muito. É uma vez só, é natural danada. Puxa, eu sou cristão, vou na igreja, dou o dízimo. Só que uma vez por mês, eu tenho que ir num prostíbulo trair a minha esposa. Porque senão meu casamento não vai para frente. Eu preciso. Então, meu irmão, as suas convicções, perdão de dizer isso, vão te levar para o inferno. Não basta você estar aqui e as suas convicções continuarem no mundo. É exatamente isso. Eu estou traduzindo o que Jesus falou para aquelas pessoas naquele dia. Eu estou traduzindo para a nossa língua atual hoje
o que Jesus falou para aquelas pessoas, aí eles disseram: mas é muito duro o seu discurso, mas é muito duro seguir a isso, eu não consigo. E eles se afastaram de Jesus. Se afastaram de Jesus e não se ouviu falar mais de nenhuma daquelas pessoas. Agora, de todos os apóstolos que permaneceram com Jesus, exceto Judas que o traiu, mas todos eles tiveram uma grande influência e mudança no mundo inteiro. Tudo que nós fazemos, meu irmão, influencia alguém. Já parou para pensar nisso? As suas decisões influenciam principalmente, lógico, a sua vida, com certeza. Mas influencia você que é pai, você que é mãe, influencia seus filhos. O que você decide hoje influencia seus filhos. Influencia a sua casa, influencia sua esposa, influencia seu marido, influencia o seu chamado, influencia todo ao seu redor, influencia o seu futuro. As nossas convicções, elas necessariamente, meu irmão, precisam estar seguindo a Cristo. Sabe, quando eu estava lendo esse texto e preparando essa ministração para o culto de hoje, realmente eu fiquei pensando assim: Jesus, olha só, Jesus, ele estava com uma multidão ali escutando ele. Tinha uma galera, sei lá, devia ter ali umas 500 pessoas ali ouvindo Jesus falar, aquele dia. Quando ele acabou de falar, só ficaram 12. Todo mundo foi embora. Todo mundo se foi. Só que tirando Judas novamente, mas 11 foram salvos. Amém? Eu não preciso ter uma igreja de 100 pessoas aqui, todas indo para o inferno. Mas se tiver uma igreja aqui de 5 pessoas, de 2 pessoas, mas que estão indo para o céu, eu cumpri o meu chamado em Cristo. E é por isso que estamos aqui. Nós não seremos pessoas meia boca. Posso ouvir um amém? Nós não seremos cristão meia boca. Nós não seremos aqueles que se corrompem pelas coisas do mundo. Nós seremos aqueles que influenciam o mundo. Se Deus tem nos chamado, se você tem vindo, independente se você está batizado, se você não está, se você frequenta a célula, não interessa. Mas se você continua sendo fiel e vindo, ouvindo a palavra de Deus, porque Deus tem um chamado diferente para você. E você é um daqueles que vai influenciar o mundo. Só que influencia o mundo com convicções boas. Posso ouvir um amém? Não com convicções ruins. Deus tem um grande plano. Deus tem um grande plano para cada um de nós. Eu vou ler o último versículo aqui que não está aí, Marcelo. Procure aí para mim. Provérbios capítulo 5. Eu li isso ontem lá na célula. Vou terminar com ele aqui hoje. Provérbios capítulo 5. Perdão, Provérbios capítulo 3. Versículo 5. Provérbios 3, versículo 5. Amém. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie nas suas convicções. Não se apoie naquilo que você acha que é certo. Mas confia no Senhor de todo o seu coração. Uma vez que você confia nele de todo o seu coração, as coisas vêm e dão certo na sua vida. Posso ouvir um amém, meu irmão? Em nome de Jesus, aleluia, querido. Então, hoje, em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração. Pode pôr louvor, Marcelo. Nós vamos fazer uma oração aqui, para que as suas convicções, as nossas convicções, se existir algo que não é bom, algo que está errado, em nome de Jesus Cristo, que essas convicções serão quebradas. Hoje, a intenção deste culto é chacoalhar mesmo o seu coração, para que você viva pelo certo, e não pelo que as pessoas dizem para você o que é certo, e não pelo que as pessoas dizem, não que o mundo diz para você o que é certo, meu irmão. Nem tudo o que as pessoas ou que o mundo diz que é certo, de fato é. Nós ouvimos as pessoas, nós ouvimos o mundo, nós ouvimos que estamos nele. Só que a nossa certeza precisa vir de Deus. Precisa vir de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Sobe o louvor um pouquinho, Marcela, volta aí.